Fala galera, tudo bem? Meu nome é Matheus. Esse é o primeiro vídeo do canal, talvez seja o último, não sei se vai haver o segundo, mas meu objetivo com esse vídeo aqui é só mostrar um pouco da minha carteira. Eu não sou analista, nada disso aqui é uma recomendação, eu invisto muito no amadorismo, no feeling, né? Baseado em algumas coisas, mas sem tantos estudos aprofundados. Então isso aqui é mais uma apresentação, um bate-papo, para ver os feedbacks, enfim, conversar um pouco. Então, esse é o objetivo, nada que é uma recomendação, nada que vocês deveriam fazer igual, certo? Então, vamos começar. Primeiramente, a minha carteira, ela começou basicamente em 2024, né? O primeiro aporte dela foi em 2023. Opa, deixa eu mensal desde o início. O primeiro aporte foi em 2023, mas isso aqui são 3 ações da VEG que eu comprei só porque meu amigo começou a trabalhar lá e eu queria falar que eu era chefe dele. A carteira começou mesmo no mês 5, em maio de 2024, e de lá para cá eu venho aportando pelo menos uns R$ 1.000 por mês, alguns meses mais, outros meses menos, certo? Os meus aportes, a minha carteira ela tem evoluído desse jeito, 49 mil de patrimônio total, dividido em ações e FIIs, principalmente, né? Minha carteira de ações ela é composta pela maior posição Banco do Brasil, depois a minha queridinha JBSF. É minha queridinha tanto porque eu consegui pegar ela num preço muito interessante, eu comprei bastante dela até abaixo de R$ 4, né? E ela é minha queridinha tanto pela valorização quanto pelos proventos mensais, que geram um fluxo de caixa muito interessante, que eu valorizo muito. Depois vem a Klabin, Bradesco, Sanepar, Itaúsa, Vale, Petrobras, empresas que eu acho que eu não preciso nem explicar o porquê estão aqui, que são ótimas empresas. O Grupo Mateus, porque é uma oportunidade, que está num preço muito atrativo, uma empresa que cresce muito, que quase não tem dívida. A VEG, também não preciso explicar, o preço que eu entrei nela foi, eu me senti confortável, e também não é uma posição tão grande, não representa muito na minha carteira, né? A gente pode ver que ela é só 2% da carteira. A Irani, outra empresa no ramo de papel e celulose, que eu peguei num preço também confortável, que eu acho que ela tem mais potencial de crescimento que a Klabin, mas ela é menor, então me senti menos confortável em investir mais nela. Banrisul também, minha menor posição, que paga proventos muito bem, teve uma boa valorização, também peguei num preço muito interessante. Em relação a fundos imobiliários, minha maior posição é BTLG. O LVBI11 é só uma forma de receber HGLG mais tarde, né? Isso eu fiz baseado num vídeo do Léo, do canal Geração de Dividendos, porque o HGLG vai incorporar o LVBI, então tem aqui toda a parte de relação de troca, eu posso explicar isso aqui futuramente, mas não é o objetivo desse vídeo. E o GGRC, que é um fundo de logística também, que tem um dividend yield maior que os outros dois, para aumentar um pouco os proventos da carteira. De tesouro direto eu tenho só uma merrequinha, comprei há bastante tempo só para testar e não tenho gostado muito. E um pouquinho de Bitcoin, que só comprei uma vez, já perdi bastante com ele, mas eu sei que mais para frente tende a subir e assim que ficar um pouquinho mais interessante eu compro mais. Em relação a proventos, né? O meu fluxo de caixa ele vem aumentando ao longo do tempo. Eu gosto de dividir também bastante por FIIs, né? Que aqui dá para ver melhor a escadinha. Aqui ainda falta o anúncio de um dos FIIs, acho que do BTLG. Então vai aumentar ainda mais os proventos mensais. Vou passar acho que os 70 esse mês. Em relação às ações, um pouco mais inconstante, mas ainda assim com uma certa tendência de alta, né? Ainda mais se a gente pegar desde o começo, né? Desde o começo tem aumentado bastante e aqui para o futuro. Aqui a gente também pode ver, né? Só nos recebidos. Nós estamos no mês de abril começando, né? Já recebi um percentual bem bom do que eu recebi em 2025. E em relação à minha carteira, também tem algumas metas, né? Que eu coloco de patrimônio total, de patrimônio de proventos recebidos, de total investido em tipo de ação, em tipo de investimento, como FIIs ou como ações, certo? A média de proventos recebidos com eles.
E aqui são mais os que ainda estão para conseguir, aqui são as metas concluídas, certo? Uma coisa que eu gostaria de falar é em relação a essa rentabilidade, que ela é completamente falsa, a rentabilidade do investidor 10, ela é muito mal calculada, eu não gosto muito dela, e por isso eu uso outras formas de controlar os meus investimentos, como essa planilha aqui. Tem várias abas, tem a aba de negociação de proventos recebidos, que eu tiro do relatório da B3, tem a aba de negociação, também do relatório da B3, e que eu adiciono alguns eventos como bonificação, que não saem por lá, e, por exemplo, o agrupamento da EMAI, que eu tinha em carteira, e depois que eles fizeram essa sacanagem comigo, eu nunca mais comprei. Mas, enfim, o que eu queria falar aqui eram dos índices, né? Esses índices, eu comecei a fazer ele com base 100, e a partir dessa base 100, ele vai aumentando ou diminuindo, vai colocando a mais a rentabilidade mensal, certo? Aqui tem outras partes que eu oculto para ficar mais fácil, mas aqui é basicamente a carteira de ações, a carteira de FIIs, o aporte em ações, o aporte em FIIs mensal, né? O dividendo que eu recebi de cada um, a database. Aqui são as rentabilidades calculadas da minha carteira de ações, carteira de FIIs, a carteira global, ações mais FIIs. Aqui é um planejamento que eu fiz só para acompanhar o quanto que eu estou de rentabilidade, de aumento patrimonial em relação ao planejamento. Aqui também outros benchmarks importantes, né? IPCA, Selic, Ibovespa, IFIX, IDIV e IVVB11. E aqui tem a base 100, que é onde eu faço a comparação mesmo da minha rentabilidade com a rentabilidade dos outros índices. Então a gente pode ver que minha carteira de ações está com 153, enquanto a minha carteira global está 145, porque a de FIIs puxa bastante para baixo. Então, a minha carteira global, no momento, ela está perdendo tanto para o Ibov quanto para o IDIV. Só que a minha carteira de ações está ganhando dos dois, certo? Sendo que, claro, também tem que contextualizar que minha maior posição é Banco do Brasil, o Banco do Brasil vem mal, né? Acredito que quando o Banco do Brasil virar a inadimplência do agro e a situação econômica melhorar, eu vou bater com certa folga o Ibov e o IDIV. Então, queria só mostrar essas minhas planilhas e esse meu controle que eu faço tanto pelo Investidor 10 quanto pelas minhas planilhas. Eu sempre bato eles no início de cada mês para conferir se está tudo certo. E no mais é isso. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários. Se quiserem, enfim, interagir, dar sugestões, análises, qualquer coisa. Estou aberto. Muito obrigado por assistir até aqui e até uma próxima.